Olá pessoal, tudo bem? 11 de agosto de 2025. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor, com foco no Tesouro Direto. Aqui na Belmonte, vamos fazer então o nosso comentário aí das estatísticas. E o 11 de agosto, o ano tá indo rápido, hein, pessoal? Que loucura! Eu decidi trazer uma novidade aqui na parte das estatísticas, que é o o Educa mais curto, para a gente ver como o comportamento dele tá parecido com o do IPCA mais curto, o IPCA 29. Nós tivemos o IPCA 29, então, subindo, pessoal, a taxa aqui em agosto, olha só, 7,85, antes 7,82. Por enquanto, cara, o agosto recém começou, é a maior média mensal de taxa. No entanto, apesar dessa expressiva alta, o preço também sobe e o preço consegue ser maior que a média de julho e junho, o que é muito bom, né, porque é um IPCA curto, quer dizer, você entra, você sabe que vai oscilar, mas ele vai sempre oscilar para cima, ele vai jogar um pouquinho mais o preço para cima, o que é muito bom. Ele está se aproximando de quem? Do valor nominal atualizado, que já está em mais de R$ 4.530, pessoal. Muito bem. Quando eu comecei o canal era em torno de 3.000. Que loucura, né? Que loucura. Olha só tudo que o VNA já andou. Bom, o que que temos aqui? Então, nessas aqui de agosto para cá, né, muito estresse aí no cenário mais político do que macroeconômico, né, que a gente está vendo as situações, as coisas aí, mas, por outro lado, a gente também tem que as sanções, né, os tarifaços aí dos produtos brasileiros nos Estados Unidos sendo tarifados e tal, cada vez mais pessoas falando e mostrando que não 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 tem um poder de afetar a macroeconomia aqui do país, felizmente, tá. E aí a gente observa na última sexta-feira uma leve derretidinha do IPCA 29. Vamos dar uma olhadinha no Educa 26, pessoal, olha só, é quase a mesma coisa, só que o que que ele faz? Ele já entra no 8%. Ele está aqui, ó, a média em julho foi 8%, a média em agosto é superior a 8%. Em agosto também faz a média mais alta e olha só, de todo o período que a gente está analisando aqui, e o preço também sobe o tempo todo, tá? A cada mês a média de preço sobe. Isso aqui são as médias, tá, pessoal? Para quem ainda não está habituado aqui com o que eu habitualmente mostro. E nós temos o Educa 26 no Q4 o tempo todo e o IPCA 29 também, porque agora não, né? 7,75 caiu um pouquinho do Q4, mas 7,80 ele esteve assim todo o mês de agosto. Deixa eu dar uma olhada aqui nos dias anteriores, ó. Vários dias acima dos 8%, ó. 10 de julho entrou nos 8% e não saiu mais. E aqui ele ainda estava na dúvida, né? Em março ele fazia idas e voltas, mas agora ele está firme ali nos 8% e nós achamos que esse título é uma bela oportunidade. Se a gente considerar, pessoal, vejam, comprando em agosto, vamos ver, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai se receber em 5 meses. Em 5 meses começa a receber, 15 de janeiro. Claro, uns 60 avos, né? Recebe ao longo de 5 anos. Mas pega o VNA 4.573 dividido por 3.656, eu vou desprezar os centavos. Você tem um ganho aí de 23%. Claro, porque você vai pagar quanto na parcela, pessoal? Na parcelinha aí. Aí eu vou pagar, e eu tenho que comprar o título inteiro, certo? Mas eu vou pagar R$ 61 aproximadamente. Né? Esse vai ser o custo daquilo que eu vou receber no dia 15 de janeiro se eu comprar um título só. O VNAD hoje
eu boto 61 e tiro 75 em 5 meses. E todo o restante dos 4 anos e 11 meses que faltam vão sendo corrigidos por inflação mais taxa ao longo aí do período em que o Educa paga. Eu não sei, eu acho um belíssimo investimento. IPCA 40, pessoal, ele fechou o dia 8 abaixo dos 7%. Também está tendo uma recuperação da taxa. Eu acho que isso aqui eu falei na última segunda-feira, em que nós tivemos um empate aqui na média, ó, entre maio e julho, 7,07, mas o preço mais alto em julho, porque o VNA puxa, mesmo ele sendo um IPCA longo de 15 anos. 7,12, está com a média mais alta desde abril, e o preço bem mais alto, 1.624. Apesar, aqui a gente vê a marcação a mercado, a taxa sobe de 7,07 para 7,12 e o preço cai R$2, ó. Nem isso. Mas está aqui. Comportamento em termos de quartil está entre o Q2 e o Q3 no ano de 25, mas mesmo assim é muito bom. Eu estou devendo, pessoal, toda hora eu cito isso, eu me lembro disso, eu vou ter que colocar aqui a tabelinha do IPCA 35 para fazer uma correlação com ele, tá? Para a gente poder pensar os quartis do IPCA 35 nele, que eu acho que não vai ter muito problema, não. Tá? Me cobrem para essa dívida. IPCA 50 deu uma derretida, mas ele já tinha mostrado uma taxa bem baixa no dia 4 de agosto, 6,91, perdendo 7%. Aliás, foi um breve momento ali no dia 23 de julho, algum momento intraday no final do mês passado, não sei se no dia 7 no intraday ele chegou aos 7%. Mas assim, tá difícil dele voltar aos 7%, um pouquinho abaixo da média nesse ano, mas a média em agosto já começa a ficar maior do que junho e julho e se aproximando mais da média de maio. Então ele pode dar boas oportunidades, apesar do preço estar um pouquinho maior do que junho. Mas olha aqui, pessoal, aqui a marcação a mercado pega mais forte, ó. A taxa subiu de 6,89 para 6,94 e o preço caiu de 860 para 855. É bem interessante. Aqui ele respeita a marcação a mercado. Tá entre o Q1 e o Q2, mas é um Q1 e o Q2, pessoal, de um ano extremamente atípico, com taxas cuja mínima foi 6,69. 6,6, pessoal. Se você transpor isso para o ano de 2018, era uma taxa impensável. Impensável. Tanto que em 2018, ou foi em 17? 2018 nós tivemos a greve dos caminhoneiros, né? O Wesley Day. Me corrija aqui nos comentários se foi em 17 ou 18, pessoal, que agora me fugiu. Mas o Wesley Day acho que foi em 18. Foi ali em abril ou maio. O Tesouro ficou fechado. Isso a gente tem que lembrar, pessoal. O Tesouro ficou fechado o dia inteiro para abrir nos 3 minutos finais e executar algumas ordens pré-agendadas e ninguém conseguiu comprar naquele dia. Qual era a taxa tão maravilhosa que o Tesouro se protegeu das negociações? 6,00. 6%. A mínima desse ano, pessoal, 6,69. Então, realmente, é uma oportunidade e tanto, pessoal. Depois que acabar, não adianta chorar. Bom, vamos ver, pessoal. Tesouro IPCA com juros, teremos uma bela novidade essa semana, porque o Tesouro IPCA 60 vai sair do rol na segunda, na terça, na quarta e na quinta, volta na sexta mais barato, e os detentores do título com um jurinho no bolso aí para reinvestir, né? O que nós temos nos IPCAs com juros? Aqui no 35, a média sobe em agosto, o preço meio que andando de lado, muito parecido o tempo todo. Esse título vai voltar a pagar em maio, que são 3 meses e meio. 45, o movimento é igual praticamente. Ele também baixou um pouquinho a taxa aqui na última sexta-feira, deu uma relaxadinha,
mas agosto se mostra um mês com uma média um pouco maior e o preço andando de lado. O IPCA 60 também cai um pouco, ó, estava sempre acima de 7,10, 7,12 e agora 7,09. Mas agosto é exemplo dos demais títulos, o 7,15 aí, uma taxa um pouquinho maior que junho e julho. E ele vai cair, pessoal, ele vai cair de preço. Por essa cotação aqui, ele iria para 3.900 pela cotação média do mês. Mas pelo último fechamento, tirando uns 134, R$ 135, ele vai para 3.930. Então, um preço aí a ficar de olho. Quando que a gente vai saber, pessoal, o preço de fato que ele volta? Na quinta-feira, na véspera do pagamento, tá? Pré-fixados, agora eu vou passar ligeirinho. O pré-28 ainda não mostra o aumento na taxa. Então, como a gente viu também no vídeo dos leilões, né, pessoal? Os pré-fixados começando a cair a taxa, apesar de vários IPCAs aqui também estarem caindo, eles em geral antecipam um movimento, né? Então aqui nós temos 13,49, um pouquinho mais baixo, mas como o tempo passou, pré-fixado super curto, em seguida acaba, o preço se aproxima dos R$ 1.000, que é o valor nominal dele. 738 está bem mais perto. Pré-32 também teve uma bela queda aí, um ganho de marcação, e a taxa subindo, pessoal, aqui mais parecido com os IPCAs mais longos, né? Pré-35 com juros se afastou um pouco mais dos 14%, mas nada muito diferente. Os rendas também tiveram aquela quedinha na sexta-feira, perdendo aí uns 10, 12 bases, né? Nada de muito diferente. Aqui tem o 35, o 40 e o 45. Em todos eles, o mês de agosto fica um pouco mais alto na média, mas a recém começou. E o renda 65 aí, que o pessoal fica excitado na rede, né? Voltou a perder os 7%, mas na média, em agosto, ainda está superior. Vamos ver como é que vai se comportar no restante do tempo. Então, pessoal, tá aí. Vimos aí rapidamente os principais títulos. Só não vou abordar, claro, todos os Educas, porque vai ser uma tarefa maçante e pouco produtiva. Pessoal, o que eu espero? Eu espero que as taxas andem do mesmo jeito que andaram nos últimos 2, 3 meses. Eu não espero grandes movimentos, eu não espero grandes mudanças, a não ser que haja um fato realmente ah, marcante no fiscal, tá? Não tem muito o que pensar. Infelizmente, a gente está andando, parece que a gente está andando em direção ao precipício e não para, né? Às vezes se tem a sensação de que essa marcha é um pouco mais devagar, mas em outros momentos ela parece que acelera. Vamos continuar acompanhando, pessoal. Vamos continuar acompanhando e aproveitando essas taxas aí enquanto elas estiverem. Porque para o Brasil se afastar do precipício, essas taxas vão cair bastante. E aí adeus 7%, né? Quem aproveitou, aproveitou. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal. Passando para dar o disclaimer, agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.